Em 3, 2, 1, vai! Então vamos lá. Essa questão 3 está falando de cardinalidade, né? E o que eu pensei, posso até ler a questão depois aqui para vocês, mas o que eu pensei, ainda não escrevi, é naquelas diagonais, né? Mostrando através das diagonais que até os racionais, passando ali inteiros racionais, eles são enumeráveis. E depois, através da diagonal de canto, né, que a gente não consegue enumerar os reais. Aí vem a discussão da importância de discutir isso na educação de base, né? Educação básica. Né? Por que que isso é importante? Por que isso poderia ser importante, né? Ou relevante para o estudo dos números reais da educação de base? Eu acho que ter para eles uma ideia inicial de completude, né? Porque por mais que a gente tenha sempre nos números racionais, entre dois números racionais, um racional entre eles, né? Eu não consigo completar a reta numérica, né? E os irracionais eles vêm justamente para completar, para preencher esses vácuos, né? É o que ele tanto falou nas aulas dele, né? Porque se a gente só tiver os racionais, a gente consegue fazer realmente muita coisa, e principalmente em termos de medida, né? Mas a gente não vai ter todas as medidas possíveis. Aliás, né, o que sempre ele fala e que não é mesmo intuitivo e não é trivial, é que a grande maioria das medidas não são racionais. Sim. Você conseguir uma quantidade, né, racional de ml dentro de uma tulipa de chope é difícil. É só você tentar pegar uma tulipa de chope com uma altura inteira, raio inteiro, e você calcula o volume, o volume vai dar aquele monte de coisa estranha, e pi, né? E aí, eu fiz uma questão uma vez da UFRJ, bem antigo, do tempo da UFRJ, eu adorava essa questão, fazia sempre, de prisma. Era essa caixa de leite longa-vida, e aí dava dimensão, né, largura, comprimento e altura, dizia que fazia um corte numa das arestas, né, das arestas menores lá da base de cima, e inclinava 60 graus e queria saber o volume de leite derramado. E o volume dava uma coisa muito estranha, né? Tinha que usar trigonometria, não sei o quê, lá, pá. E, pô, o volume dava uma coisa muito estranha, que dava não sei o quê, raiz de 3, pi, não sei o que lá, né? Aliás, não, nesse não tinha pi, não. Raiz de 3, não sei o quê, né? ml. Então, assim, e as dimensões todas certinhas, o ângulo que inclinava era 60 graus, né? Então, as medidas... Agora, eu acho que isso são exemplos, essas coisas são exemplos, quando eu chego na geometria, para mostrar para eles que, apesar da gente ter uma ideia que os números racionais eles já bastam para tudo, e apesar, né, de entre dois racionais tem sempre outro racional, existem uma infinidade maior ainda de números que medem também coisas, que servem para medir, né? Uhum. Acho que é 2. Eu vou te falar que eu tenho um problema com essa questão porque eu acho ela muito longa. Mas primeiro ela dá o pano de fundo, né, para você entender o que ele quer, né?
depois ele te direciona. Pelo menos eu entendi, não sei os amigos aí, os professores aí, né? Mas pelo menos eu entendi que ele quer que a gente explique, né? O porquê, né? O, o porquê que a gente teria que trabalhar, né, ali a cardinalidade através dessas perspectivas, né? Primeiro ele explica o porquê, né? A questão da natureza topológica, ou seja, né, ali na perspectiva da reta, né? E depois ele mostrar que até até os números racionais, né, a gente consegue ali enumerar, mas quando chega nos reais, né, a gente tem números que não consegue contar, né? Digamos assim, né, ou relacionar com todos os naturais. Eu vou ler a questão, né? A questão 3. Nas extensões sucessivas das estruturas numéricas, na forma como essas estão organizadas na matemática contemporânea, os inteiros são construídos como o menor anel que estende os naturais, e os racionais são como o menor corpo que estende os inteiros. Já os números reais são construídos como o menor corpo ordenado completo que estende os racionais. E com a estrutura topológica usual dada pela distância euclidiana. Isto é, como a estrutura mínima necessária para completar topologicamente o corpo dos racionais, ou seja, preenchendo esses vazios, né, deixados se a gente trabalhar só com os racionais. Que existem números ali incomensuráveis, por exemplo, né, preservando sua estrutura algébrica e de ordem. Ou seja, é o maior que preserva a estrutura algébrica e de ordem. Tá? Nesse sentido, o corpo dos reais se caracteriza como o complemento topológico dos racionais. Certo? Enquanto os inteiros e os racionais são construídos a partir dos naturais por meio de ferramentas exclusivamente algébricas, qualquer caminho para construir os reais demanda necessariamente alguma ferramenta de natureza topológica. Decorre da natureza dessas construções sucessivas que os conjuntos dos inteiros e dos racionais são cardinalmente equivalentes aos naturais, enquanto o conjunto dos reais possui cardinalidade estritamente maior. Em particular, existem infinitamente mais reais do que racionais. Esse fato pode ser interpretado como sendo profundamente contrário à nossa intuição inicial sobre os números, que parece sugerir que a medida de qualquer grandeza em relação a uma unidade dada poderia ser obtiva a partir de subdivisões suficiente pequenas dessa unidade, ou, em outras palavras, que os racionais seriam suficientes para completar a reta. Né? Então, primeiramente, a gente demonstraria que, através dos incomensuráveis, que nem tudo é comensurável, tá? Ou seja, nem tudo é racional, tá? Partindo dessa perspectiva aí. E depois, através da cardinalidade, mostrar que existem muito mais números que a gente não consegue, medidas que a gente não consegue comensurar, né, do que medidas comensuráveis.
Existem muito mais incomensuráveis do que comensuráveis, né? Aí justifique matematicamente as afirmações feitas no parágrafo anterior que você considera mais importante e a relevância para o ensino de números reais na educação básica. Né? É isso, né? Primeiro a gente mostrar através da cardinalidade, né? Que a gente tem mais racionais do que racionais, então a gente tem muito mais vazios, né, na reta do que propriamente, se a gente só considerar os racionais, né, teria muito mais vazios do que pontos, né? E aí a gente entra com duas coisas que eu acho que ele falou bastante, que é, primeiro, a incomensurabilidade da diagonal do quadrado, né, Sim. em relação ao lado, que foi a primeira coisa que surgiu, né, em relação a isso. E uma coisa que sempre me bateu muito, que é o que eu já comecei a falar logo depois da aula que a gente teve, é que se a gente pegar um número, né, que a gente chama de decimal, que não é, né, um número com casas inteiras e casas não inteiras no sistema, né, decimal posicional, qual é a chance de que esse número, se a gente vai chutando aleatoriamente algarismos de 0 a 9, Sim. depois da vírgula, A probabilidade, né? Qual é a probabilidade de que ele seja racional, ou seja, que ele seja periódico, né? Então, assim, eu acho que isso é que fez, na minha cabeça, mostrar muito melhor que eu nunca tinha na minha vida, apesar de 100 mil anos, eu não vou ficar repetindo o número de anos de magistério que eu tenho, eu nunca tinha conseguido, de verdade, mostrar. Aliás, antes do Vitor, eu nem sabia, de verdade, né? Antes de fazer funções com ele lá na especialização, de que os irracionais são muito, 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 muito mais do que os racionais. Porque não existe essa discussão a nível de ensino básico. Não tem. E eu, assim, levei a discussão da gente, né, para uma sala de segundo ano, porque eu estava falando lá de cone, de não sei o quê, aí aparece o pi, aparece não sei o quê, volume com raiz de 3, aí eu joguei isso. Foi numa turma, inclusive, que um menino falou que o pi era incomensurável, eu fiquei assim, abismado, nunca tinha escutado isso. Até falei na aula seguinte. E aí, assim, achei que todo mundo entendeu de que realmente a possibilidade de irracionalidade é muitíssimo maior do que a de ser um número racional. Agora, essa questão é muito grande e tem muita coisa, tem que pensar muito para fazer uma redação legal, porque ele fala de tudo, né? Ele fala das construções todas, as distensões todas numéricas, né? Z em relação a N, Q em relação a Z e R em relação ao quê? Eu pensei o seguinte, não sei o que enfim, vocês aí sugerem, né? Mas eu pensei em mostrar através das diagonais as cardinalidades, né? Começando dos naturais para os inteiros, depois dos inteiros para depois dos inteiros não, depois dos naturais para os racionais, através ali das diagonais, né? E depois fazer essa passagem da diagonal de canto, né? Para mostrar ali que a gente tem cardinalidades diferentes, trabalhar essa ideia, discutir essa ideia da densidade dos racionais, né? Que a gente consegue ter sempre um racional ali, né? Entre dois racionais, ou seja, aquela estrutura ali é densa, tá? Porém, né, aí a gente mostra através dos incomensuráveis que a gente não tem só racionais,
Então, a gente não consegue completar. Aí vem a questão topológica, a reta só com os racionais. E aí, depois, com essa discussão, por exemplo, usando esse recurso da probabilidade, mostrar, né, que a probabilidade de você ter um racional construído dessa forma, né, montando ali, entre aspas, os decimais ao acaso, é zero. Né? Ou seja, você tem muito mais irracionais. Eu pensei nisso. Eu não sei o que vocês sugerem. O problema todo é porque ele quer fazer um link com o ensino básico, né? E essa diferença entre densidade e completude, ela não é tranquila nem para a gente. Sim. Né? Da forma que Imagina eu tô falando, no ensino básico. Da forma que eu estou falando, eu já estou tentando meio que simplificar, entendeu? Para ver se eu conseguisse construir ali realmente algo ao nível de abstração deles, né, dos alunos. Entendeu? Que aí eu faria, né, a própria, sei lá, desenharia uma reta ali, aí, colocaria, por exemplo, entre meio e um terço, né? Aí é muito legal. Encontraria ali um ponto entre os dois, tá? No meio do caminho. Assim, mostrar que existem. Eu acho que o caminho podia ser assim: mostrar a incomensurabilidade da raiz de 2, e a raiz de 2 ela pode ser construída na reta. Todos nós já sabemos como é que se faz isso, usando Pitágoras, e eles acompanham de boa. E aí você vai fazendo todas as raízes de números naturais, as quadradas, né? Raiz de 2, aí sobe 1, pá, não sei o quê, aí fica... E aí vai fazendo as raízes todas, né? E mostrar, então, que eles têm lugar certo na reta. Isso os alunos entendem bem legal. E eu acho que daí, partindo para a coisa da probabilidade, e mostrar, ó, esses números que a gente está mostrando que tem lugares na reta, eles têm a parte que a gente chama de decimal, né, a não inteira, infinita e não periódica. E aí, então, trabalhar qual é a chance de que tenha mais números racionais, ou seja, que vá se repetindo, ou irracionais, falando dessa probabilidade. Eu acho que esse link é interessante para eles verem, primeiro, que os irracionais têm lugar exato na reta. Sim. E depois que eles são muito mais do que os racionais, e aí tentar trabalhar essa coisa de que a completude, né? E antes é a densidade e os irracionais, eles completam a reta E. Sim. Eu acho que o mais difícil, né? O problema é quando a gente trabalha com reta, tá? É que reta não tem espessura e ponto não tem dimensão, né? Aí, para eles visualizarem esses vácuos, né, o que a gente faz é representações bem Bem artificiais esdrúxulo. e falhas, né? Bem esdrúxulo. A mesma coisa quando a gente representa o intervalo. Fechado, aberto, com aquelas bolas, né? Que, na verdade, são círculos ou circunferências, né? É bizarro, mas é para fazer uma figura, né? Quase que eu falei figura de linguagem. Mas para que dê uma ideia na cabeça do aluno do que significa, né? Que começa ali ou não começa ali. Mas essa coisa do ponto não ter dimensão, a reta é formada de pontos, isso é uma doideira. Eu dava aula na sétima série, né? Oitavo ano, né? Que dá isso, não sei se agora. Isso às vezes eu tenho que, né, nem abstrair, né? Entubar, né? Eu imagino o aluno do ensino básico, né? Você sabe o que nos PCNs os caras começaram a fazer, né? E aí até coloquei, né, na época que eu estava escrevendo. Só falar um negocinho aqui, Ronaldo, só um chutinho. Pode falar. Oi, Natália, a gente vai colocar lá no Zap, tá?
Beleza, beleza. Se vocês precisarem de alguma coisa depois, me avisa. Show. E se você precisar de um auxílio lá para entender a primeira parte do vídeo, algo que eu expliquei mal, fala comigo, tá? Tá bom, pode deixar. Valeu, Diego. Valeu, Natália. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Então, assim, nos próprios PCNs, etc., eles falavam o seguinte, para dar noção mais de ponto, como encontros, Estão me ouvindo? entendeu? Nos PCNs, quando eu comecei a escrever, a última coleção que eu escrevi, eu até botei algumas coisas lá sobre numeração na questão 1 que o Vitor mandou. Eu fotografei do meu livro. E aí o seguinte, a ideia era partir das coisas tridimensionais, que são do dia a dia, e mostrar que retas eram encontros de planos, que pontos eram os cantos, né? Que eram encontros ou de 2 retas, né? Ou de 3 retas. E aí, assim, ao invés de partir da coisa muito abstrata, ponto, não tem dimensão, não sei o quê, trabalhar no ensino, na educação básica, fundamental 2, trabalhar com as figuras que eles conhecem, a caixa, né, o paralelepípedo, e dali começar a ter a noção de plano, a noção de reta, a noção de ponto, né, com coisas do dia a dia, né? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Claro. Não, porque já estou uns 5 minutos tentando falar, mas não estou conseguindo, porque está dando eco para mim aqui, está travando a internet, está horrível. Caramba. Eu rascunhei algumas coisas quando a gente estava falando, só para a gente, porque eu estava com muita dificuldade de ler por causa do tamanho da questão, não estava conseguindo focar nela. Mas aí ficou mais ou menos isso aqui, ver se está fazendo sentido, né? A ideia do que eu vou tentar escrever é assim, fazer a importância da passagem, né, dos naturais para os inteiros, dos inteiros para os racionais, dos racionais para os reais, né, falando porque a gente precisa de cada um deles, né, qual é a importância, né, do inverso multiplicativo para os racionais, a subtração, a diferença, né, para os inteiros, né, e aí os reais, o que está faltando, né, que é os pontos que estão faltando, os tais buracos que a gente fala, né. E aí, por conta disso, precisa do raiz de 2, do raiz de 5, enfim. A primeira coisa que ele diz ali também, que eu esqueci de mencionar, é algo que ele vem falando em aula, né? Você não consegue definir os reais só algebricamente, entendeu? Você precisa da topologia. Sim. Exatamente. Você não consegue. Noção de distância, noção de não sei o quê, tem que ter uma série de coisas que não dá para fazer algebricamente, né? Só usando inverso aditivo, inverso multiplicativo, acabou, parou. Né? Você tem que usar noções de topologia mesmo. Tá certo, verdade. Bom, e aí, pensando aqui, enfim. Porque, além de tudo, você tem tudo bem, você tem os irracionais algébricos, né? Você tem os irracionais algébricos que você consegue ali fazer a aproximação, né? Através de operações algébricas. Mas você ainda tem os transcendentes. Mas mesmo esses, você vai fazendo aproximações, sim, mas você não ia ficar fazendo isso infinitamente, né? Mas até essas aproximações nos algébricos, a gente usa recursos algébricos. Exatamente. A gente não consegue os mesmos recursos com os transcendentes. Isso. Sim. E aí os transcendentes precisam de outros recursos, né? Em cima eu não sei se vale a pena falar também da coisa dos números reais, né, os irracionais, eles serem séries
que convergem, né? Sim. Né? Cara, Séries. mas aí falar isso com educação de Isso base é é pesado. Cara. Não, mas eu não estou falando Isso para para mim na educação de base. graduação, isso para mim lá no início da graduação foi pesado. Não, Até não estou hoje é falando isso para difícil. educação básica. Eu estou falando porque, por exemplo, o Pedro falou agora o caminho que ele estava pensando. Então, Uhum. a gente vai ter que falar do que o Vitor fez do Enes ir para o Z, do Z ir para o Q, Uhum. e depois do Q ir para o R. Então, a gente vai citar coisas que a gente aprendeu na aula. Depois, eu acho que depois, então, a gente vai e tentar fazer um paralelo na educação básica, o que a gente pode utilizar lá dessas ferramentas todas. Por exemplo, série fudeu, não dá. Né? Sim. Aliás, série é foda. Os critérios nunca são ser e somente ser. Critérios de convergência nunca são foda, muito foda. E você vê que a grande maioria que eles conseguem, você vê, inclusive os irracionais na reta, o que o Vitor fez? Utilizou para a convergência a limitação superior da série geométrica, que é, né, a soma dos termos de uma PG infinito. Entendeu? Você vê que o tempo todo foi com ela, porque é o critério de comparação utilizando a série geométrica. Porque é muito foda convergente. Ele próprio mesmo diz que PG a gente trabalha no ensino médio. Exatamente. Ou seja, poderia ser uma ferramenta para o ensino médio, né? Uhum. A convergência de uma PG para, enfim, trabalhar aí os números reais. Mas aí, normalmente, a gente usa com racionais. Porque todas as chamadas dízimas periódicas, eu vou chamar assim, ele não gosta, mas eu estou acostumado a chamar, as dízimas periódicas, elas, todas elas são séries geométricas. Todas. Agora, os irracionais, foda. E aí, continua. Vocês acham que vale a pena falar de densidade e completude aqui? Tem que fazer, mesmo que você faça um debate conceitual, tem que fazer uma fonte. Eu acho que a gente tem que citar, mas não tem que se aprofundar nisso, não. Porque eu acho que o que ele mais quer é o link. Porque falar de densidade não é fácil e de completude pior ainda. A gente pode falar de densidade como eu sugeri, por exemplo, né? Você pega, sei lá, o meio e um terço e você coloca ali o 5/12 que está ali no meio, né? Por exemplo. Aí depois você mostra que você pode fazer cada vez mais... Botar mais pontos, né? Exatamente. Eu sempre mostrei na educação básica assim, se você fizer a média aritmética, você sempre vai achar um ali no meio. Aí você achou aquele no meio. Faz a média aritmética entre o extremo da esquerda e esse que você achou agora, vai achar alguém no meio. E isso vai acontecer com quaisquer números racionais. Vai fazendo tipo um zoom, né? Vai fazendo tipo um zoom. Tipo assim, sei lá, divido o trecho entre meio e um terço por 3, aí depois pego mais esses 2 ali no meio e divido por 3 de novo. Então, entendeu? Gente, eu acho que é isso. Eu acho que dá para falar dessa parte de densidades racionais fazendo essa atividade aí que vocês estão sugerindo, da média maravilhosa, por sinal. Isso aí, porque faz um link com a educação básica, né? Sim. Exato. Seja por média ou por zoom, né? Se quiser mostrar que mesmo encontrando ali os meios, você ainda tem mais meios ali, mais meios ali, mais meios. A ideia eu esqueci o termo, né? Encaixantes, né? Entendeu? E aí mostrando a densidade, porém mostrando com os incomensuráveis que mesmo com essa densidade ele não é completo. O que eu acho muito interessante. Vocês já viram aquelas questões? Claro que a gente não vai botar aqui, me veio à mente aqui a coisa das séries geométricas, que tem uns exercícios muito interessantes. Já viram aquela do tapete de Sierpinski? Não.
que o cara quadricula, né? Divide em 3 partes iguais cada lado, quadricula. Vai lá e tira o do meio. Aí, em cada um que sobrou, faz a mesma coisa, tira o do meio. E vai somando as áreas. Isso vai dar uma série geométrica, e aí a soma das áreas vai dar a área do quadrado todo. E os alunos ficam assim, mas, professor, se a gente vai tirando esse quadrado do meio, cada vez vai ficando menor, vai ficando menor, vai ficando menor, se ele virar um ponto, já tive um aluno que me perguntou, se ele virar um ponto, não vai ter um monte de outros pontos ao redor? E mesmo assim a soma das áreas da área do quadrado todo. Nunca legal. Vai ser um ponto porque tem dimensão, né? Exatamente. E a outra é usar na reta também. O intervalo de 0 a 1, você divide em 3 partes, tira do meio. Cada uma das partes que sobrou, divide em 3 partes, tira do meio. E vai somando essas partes que você vai tirando. E aí dá uma série geométrica e a soma dá 1. Dá o comprimento do intervalo de 0 a 1. É um barato isso. Eles ficam enlouquecidos. Ele fala assim, caramba, essa coisa do infinito, né? E dos números reais é muito louca, né? É isso, é falar que eu vou ter sempre um racional entre racionais, né? Então, ele é denso, né? Ele só não é completo. E aí, para tentar trazer a ideia de completar com os irracionais, né? Isso, aí eu acho que a ideia, eu acho que o Pedro até falou que concordou, a gente falar primeiro da incomensurabilidade da raiz de 2, mostrar como na educação básica a gente representa a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 4 seria 2, né? A raiz de 5, etc., né? Usando Pitágoras, e depois mostrar que esses números têm parte decimal infinita e não periódica, e falar da probabilidade muito maior, da probabilidade 0, de você, chutando números, você ter um número racional. E aí dá a ideia de que vai completar e de que tem muito mais, né? Irracionais do que racionais. Agora, olha que essa questão é um guia do que ele queria realmente com essa matéria para o ensino básico. Não sei se vocês perceberam. Né? Exatamente. Com a construção desses conjuntos, N, Z, Q e R, na educação básica. Sim. Agora aqui, olha que interessante. Quintanilha falou uma coisa que eu pensei na 4, tá? Mas que eu já antecipo aqui. A gente está fazendo o quadrado 1 ou o retângulo 1, 2, que seja, e aí calculando a diagonal dele para achar o raiz de 2, o raiz de 5, né? O problema é que, teoricamente, dependendo de como você vai trabalhar o ano letivo, você não falou ainda do que a gente chama de teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mas C ao quadrado, né? É o teorema de Pitágoras que eu acho que é falado no 8º ano. O que é isso? Sim, é falado no 8º ano, mas é falado mais no final do ano, enquanto o número de reais está no início do ano. Isso aí. A divisão, mas a divisão, né, formal da matéria, ela não leva em consideração pré-requisitos, nem porra nenhuma. Aliás, nem a gente com a física consegue sentar, né, e verificar quando é que eles vão precisar lá dos gráficos de função do primeiro grau, do segundo grau. Lá no segundo a gente conseguiu ajustar mais ou menos isso. Mas você tem razão, Pedro. O cara não viu o teorema de Pitágoras ainda, e aí a gente está utilizando isso para construir, né? Mas a gente pode fazer, adotar ali algumas, como é que eu posso dizer? Alguns artifícios, né? Como, por exemplo, a antifairese, né? Recorrer ali aos gregos, né? Entendeu? Pode ser. Mas eu acho o seguinte, que dá, assim, didaticamente, o Vitor, ele nem sabe disso. A gente pode botar isso no trabalho e depois, inclusive, falar com o Vitor, porque o Vitor, ele é aficionado por essa coisa do currículo, da divisão de matéria, o que deve ser dado, todas essas coisas, né? Essa coisa de dividir matemática 1 e matemática 2, porque é muito importante
para confecção de horário. Mas, muitas vezes, didaticamente, pedagogicamente, isso não é legal. Entendeu? Então, Não é legal. Total. Né? Mas a gente acaba fazendo porque fica mais fácil de dividir para 2 professores. Claro, no quarto segundo são 4 tempos, 2 e 2. Aí fazer o horário é muito mais fácil. Professor, você acabou de falar uma coisa que é responsável por muitos fios brancos que eu tenho na barba. Né? Porque muitas vezes um professor pegava matemática 1 e eu matemática 2. Eu ficava, putz, o que eu faço? Eu adianto o assunto dele. Primeiro eu tinha que perguntar se ele já trabalhou, né? Ver ali na organização, porque ainda depende do trabalho do colega, né? Ainda tem isso. Exatamente. Nossa, que eu já quebrei muito a minha cabeça com isso. Cara, mas olha só, a verdade é a seguinte, né, gente? A gente está falando disso tudo, mas pensando até nessa matemática problematizada que a gente está falando e tal, a gente pode trocar a ordem, né? Você pode falar sobre o Teorema de Pitágoras anteriormente, porque ela vai ser necessário para ajudar você no negócio, né? Então, assim... Eu já tive um pequeno problema com isso, Pedro. Eu fiz isso no VIP, né? Eu precisei adiantar determinados assuntos. E aí, porque senão não faria sentido, né? O que eu precisava trabalhar. Sim. Entendeu? E assim, eu achava o método do material didático deles assim, pobre, né? Isso, pelo menos insuficiente para aquilo que eu queria. Eu queria explorar um negócio para mim muito mais interessante. Entendeu? O pior porque é também você, como professor, também tem suas suscetibilidades, né? Querido, né? Vaidade, isso é que é foda. E quando eu adiantei, o professor ficou desesperado e veio conversar comigo. Isso aí, feriu suscetibilidade. Exatamente. E aí eu tive que explicar o meu método. Falei para ele, eu precisei. Aí ele teve que adaptar o método dele. E depois ele falou que ia conversar particular comigo, porque ele tem uma forma de trabalhar, ele tem a organização dele. Assim, cara, eu não podia sacrificar também a minha aula, você está me entendendo? Sim, claro. Para privilegiar dele. Né? Claro. Entendeu? Claro. A gente também não pode ser, como é que é o termo? Ordem pela ordem, né? Digamos assim, entendeu? Sim. Total. Total. Gente, mas acho que essa 3 aí já deu para dar uma boa ideia, né? Exatamente. Vamos partir para 4? Isso. Sim. A 4, aí eu posso falar um pouco melhor, porque eu já fiz. Seguinte, vamos lá. Na perspectiva da matemática problematizada, considera-se que um problema tem estatuto epistemológico independente de suas possíveis soluções. Isto é, a potência dos problemas está em si próprios e não em suas possíveis soluções. Ou mesmo no fato... Posso comentar essa primeira parte? Tá? Porque aí entra na matemática problematizada, que é o tema que eu estou estudando, enfim, vocês podem concordar e discordar, né? O que ele quer dizer é o seguinte, né? Você tem ali, por exemplo, o problema das paralelas. Né? A geometria euclidiana, desde Euclides, deu uma solução para isso, tá? Que foi um postulado, certo? Quinto postulado. Tá? Só que na tentativa de... Como aquilo foi dado como um postulado e muitos não sentiram como um axioma, entendeu? Sentiram que aquilo poderia ser demonstrado. Ao tentar demonstrar, eles produziam outras coisas, né? Outras geometrias. Ou seja, o problema das paralelas continuou existindo, independente das respostas que foram dadas. E isso foi dando outras criações, entendeu? Ou seja, o problema ele não foi encerrado porque ele teve uma resposta. Ele se manteve produzindo muitas criações, muitas novas respostas. Certo? Isso, não sei se, né, para todos aqui ficou claro, mas pelo menos é o que eu entendi
dos textos dele sobre matemática Olha só, problematizada. Diego, olha só, o que acontece? Eu nunca, assim, tinha estudado textos sobre isso. Só que na matéria que eu fiz no primeiro semestre, que é a matéria que ele vai dar de novo agora, né? Que é formação de professores, currículo e decolonialidade, ele discutiu muito isso e nos fez ler textos. Inclusive, teve aulas só sobre matemática problematizada. Textos, inclusive, maneiro. que ele escreveu junto com o Ellerson Quintaneiro e com outros caras. Né? Tatiana Roque. Exatamente. Então, assim, a gente discutiu bastante essa história do problema, o quanto o problema ele é importante por si próprio e Sim, não sim. a solução do problema. Sim, E sim a sim. discussão, os caminhos, o que ele gera de coisas, né, para depois, entendeu? E assim, o acerto e o erro, o simples acerto ou erro do problema não o termina, mesmo que você acerte. Sim. Porque ele pode suscitar uma outra possibilidade, né? Exatamente. E as dúvidas que vão surgindo, como o Vitor adora falar, e ele tem muita razão, elas são extremamente importantes. E são exatamente, acho que a base de tudo do problema são as dúvidas. E isso na educação, eu pelo menos refletindo durante a leitura dos textos, eu li só de matemática problematizada ali uns 3 textos. Um de matemática problematizada, outro que ele começou esse assunto, um anterior, e um que ele pega na perspectiva do cálculo. Tá? Pensando isso, né, ali na questão da relação docente e discente, né, o professor e aluno, tá? A dúvida do aluno pode também suscitar uma outra forma de você tentar explicar aquilo, né? Ora, se da forma que eu estou ali desenrolando, aquele aluno está ali prestando atenção, está tentando entender, da forma que eu estou desenvolvendo, tá? Não, ali ainda está suscitando dúvidas. Isso pode ser um convite também para formas de trabalho em cima daquelas dúvidas. Já eu lembro que quando eu trabalhei no reforço com equação do segundo grau, eu primeiro parti ali da construção algébrica, né, recorrendo ali, não, peguei produto notável, fiz construção de equações de segundo grau com produtos notáveis. Enfim, eu sei que ele dá teste o nome, produto notável, né, mas também com o Stephen, né? Fiz ali as construções, tá? Depois eu fiz a fatoração daquilo. Depois eu fiz, mostrei Bhaskara, usei uma demonstração para Bhaskara ali na pegada do Enio Silveira, tá? Que eu acho uma pegada mais simples do que aquela de completar quadrado. Depois eu fiz a parte geométrica, e aí eu fiz o completar quadrado geometricamente. Entendeu? E aí eu mostrei na perspectiva geométrica, depois eu fiz problemas geométricos que use. Eu peguei vários meios ali conforme os meus alunos foram apresentando dúvidas, né? Para tentar explicar o mesmo assunto, né? Eu não sei se eu me fiz entender, né? Se eu consegui me fazer entender. Não, fez sim, fez sim. Então, aí, olha só, como é que eu expliquei, né? Como é que eu fiz a explicação? Eu, antes de começar a explicar, né, a letra A e a letra B, né, o item A e o item B, eu optei por fazer 2 parágrafos pequenos, só para dar uma explicação geral da coisa, né? E aí eu botei assim, posso ler para vocês? Sim. Com base nas discussões sobre a matemática problematizada, é importante que as discussões tenham como base as reflexões dos alunos. Isso significa que, nessa abordagem,
Não é permitido apresentar conteúdos prontos e pré-concebidos. A relevância está na construção do conhecimento a partir das inquietações e curiosidades dos alunos. Ter essa ideia como ponto de vista, ponto de partida, os problemas precisam valer por si próprios. Isso significa que devem gerar perguntas e essas perguntas vão auxiliar na construção do conhecimento. Esse pensamento serve como base as duas questões. Com esse pensamento, as duas questões se tornam relevantes para a matemática, educação básica, que é a questão do infinito e o conceito de número real. Aí eu comecei assim, só para dar uma ideia, né? Sim, seria, então, levar em consideração as reflexões dos alunos através de questões provocativas, né? Isso. Provocativas, sem apresentar as soluções previamente, os saberes previamente construídos, né? Perfeito, isso aí. Isso aí. E aí eu fui e continuei, né? Item A. Para começar as ideias sobre a matemática do infinito, a proposta seria construir com os alunos a importância do significado do conceito. Isso é, junto com a turma, a gente começa a falar sobre coisas que são mais contáveis, né? Enumeráveis. Pessoa na sala, quantidade de canetas, dedos nas mãos. Aí depois você extrapola isso, fazendo estimativa, né? Quantidade de pessoas na escola, número de canetas na escola, sabe? Tipo, dando essa ideia de que, tipo, a gente está aumentando a quantidade, mas que ainda assim são coisas que você consegue contar, né? Uhum. E aí a gente vai extrapolando essas ideias, né? Quantidade de gente no país, quantidade de gente na cidade, sabe? Tipo, isso tudo é contável. No primeiro momento, eu tinha pensado em colocar fios de cabelo. Só para dizer que são coisas que são muito grandes, mas que são difíceis de contar, mas que você pode contar. Mas eu fiquei pensando, falei, cara, isso é muito desnecessário. A quantidade de fios de cabelo não serve para nada, né? Seria um exemplo bem artificial, né? Uma Exatamente. Coisa que Exatamente. Aí eu não botei. Aí eu botei assim. Contudo, em um terceiro momento, a gente volta para o universo da sala de aula e uma sequência de reflexões, que a gente considera a quantidade de tijolos para construir a sala. Porque a quantidade de tijolo, vamos ser sinceros, a gente... o cara não vai precisar saber a quantidade de tijolos, mas eu acho que é mais palatável, é a palavra, a compreensão e a necessidade de tijolos de uma sala, de uma escola, do que... né? É isso que você está tentando passar, a ideia de magnitude, né? Que eu também imaginei aqui. Eu Isso. acho que a gente pode pensar, por exemplo, em medidas, né? Ora, será que a gente vai ter sempre medidas naturais? Digamos assim, eu consigo que tudo seja meça 5, 6, 7, 8, 9, né? Beleza. Não, né? A gente mostra ele através de medida que... Aí eu deixo eles discutirem. Será que a gente vai conseguir? A gente mostra um exemplo que, olha o que está acontecendo aqui. Para qualquer segmento que eu construa, a tendência é sobrar pedaços, né? Aí a gente pode usar os próprios elementos da sala de aula, medir uma cadeira, você está me entendendo? Começa só com os centímetros, né? Primeiro com metro, depois com centímetro, né? Olha o que está acontecendo. Está sempre uma sobra aqui, né? E se a gente consegue medir racionalmente? Se a gente consegue medir, por exemplo, com um número natural, né? Ali numa proeza muito grande, se eu conseguir medir com natural, né? O comprimento e a altura, a gente vai conseguir medir da mesma forma diagonal? Tá? Aí tá. Ora, eu não consigo medir isso aqui, né, dessa forma. Mas, fazendo subdivisões da unidade, seria, no caso, os milímetros. Se eu consigo dividir tudo, aí a gente consegue aproximações muito fiéis, tá? Mas dependendo, tá? O que vai acontecer, por exemplo, se essa medição aqui, né, não for racional? A gente vai fazer uma aproximação, mas essa aproximação tem perdas, não tem perdas, né? Você vai ter ali uma margem de erro, não é isso? Essa margem de erro aqui, para essas medidas, para essa ordem de grandeza dessas medidas,
não vai fazer muita diferença. Mas pensa, por exemplo, numa medida astronômica. Será que essa margem de erro não vai... E aí a gente pode apresentar até curiosidades legais, né? Da dificuldade, por exemplo, de se enviar uma sonda para Marte. Por que isso acontece? Né? Justamente por conta dessa margem de erro. Porque essa margem de erro no micro, né? Ou seja, com uma magnitude que a gente tem aqui, né? Você ainda consegue ali mais ou menos administrar, mas numa magnitude muito maior, numa ordem de grandeza muito maior, né, essa margem de erro requer aproximações cada vez maiores. O que vocês acham? Eu gostei da ideia, inclusive porque quando eu fiz, eu coloquei a ideia do infinito de grandeza, né? Ou seja, tipo, a ideia é essa, né? Tipo, mostrar que você sempre pode ter um tijolo a mais, né? Porque você vai pensar no tijolo da rua, tijolo da sala, tijolo da... Sabe? E aí, tipo, você vai pensando e esse número não vai ter fim, a quantidade de tijolos que você tem para construir casas numa rua, numa cidade, num país, num continente, né? Então, enfim... E aí, a ideia é isso. Mas aí você falando, eu falei, cara, como ele coloca ali, ele coloca, ele muito, muito... Ele coloca a questão dos infinitos na matemática. As matemáticas do infinito. E aí, eu falei, bom, eu coloquei do infinito lá em cima, mas não adianta, a gente tem que pensar no infinito também dos números entre os números decimais, que é o que você coloca das medidas, né? Uhum. Eu vou colocar isso, eu não coloquei parágrafo sobre isso, não. Porque se a gente está lidando com uma ordem de grandeza assim, mais ao nosso alcance, digamos assim, né? Essa margem de erro, por ser muito pequena, supre as nossas necessidades. Mas em escalas universais, né? Ou seja, com magnitudes cada vez maiores, isso se torna um problema, porque essa margem de erro ela é, como é que é o termo? Majorada. Sim. E aí, Ronaldo, quer falar alguma coisa? Não, estou escutando vocês. E eu estou pensando aqui, vocês estão... Porque como eu não tinha lido também essa número 4, então estou pensando nas ideias que vocês estão colocando aqui, cara. Sim. Bom, e aí na B, eu boto assim, né? Outro conceito fundamental para a matemática na educação básica é o conceito do número real, em geral visto no 8º ano do fundamental. Para tal, é importante que esse conceito, para a matemática problematizado, surja da necessidade de construir a reta sem furos. Por isso, apresentamos a reta e mostramos que entre 1 e o 2 existem infinitos números decimais. Uma dinâmica simples solicitar que cada aluno diga um número que está mais perto do 1, vindo pela direita. Sim. Né? Nesse caminhar, os alunos irão criar diversos valores cada vez menores a fim de conseguir chegar ao número 1, mas nunca alcançá-lo. A discussão pode seguir para outros números, mostrando com isso a infinitude dos números decimais, né? Que é falar sobre, de certa forma, indiretamente, a gente está brincando de fazer os cortes, né? Uhum. Bom, depois a discussão deve seguir em conjunto com a construção da reta de um quadrado e de um quadrado de 1 centímetro sobre a reta. Traçada a figura, a gente pode pedir para traçar a diagonal e marcá-la na reta. Será que esse número já estava nela? É interessante criar outras figuras, como o retângulo 2 por 1, e novamente traçar a diagonal, marcando na reta e fazendo o mesmo questionamento. Esse número novo é novo ou a gente já conhecia? E a gente percebe que existem números que podem ser escritos na forma decimal, ou decimal exato, ou dízima, ou números que não conseguem, né? Então, é válido construir com a turma um número, pedir que cada aluno escreva, ou então, outra atividade proposta, né? É válido também construir com a turma para criar um número. Cada aluno escreve numa folha um dígito e que ninguém sabe. E a ideia aqui é apresentar. A ideia é apresentar que existem dízimas não periódicas, né? A gente questiona a cada rodada que os alunos apresentam esse número. Depois de colocar este número, alguém sabe qual é o próximo? Então, o Diego fala 2, o Ronaldo fala 3, o Vitor fala 5, mas a gente não sabe qual que a Gabriela vai falar, ou que a Maria vai falar.
Então, isso já dá a ideia de que, tipo, se você não sabe, não é garantido que é uma dízima periódica. Então, a gente pode brincar com isso, com essa ideia de dízima não periódica. Sim. Então, perguntas como esses números podem ser escritos, se são infinitos, e a gente não sabe qual é o próximo número. Não podem ser tratadas como dúvidas menores. Elas ajudam a orientar o trabalho e são expressões legítimas dos pensamentos e das curiosidades dos alunos. Não sei se ficou muito confuso, mas é mais ou menos isso que eu coloquei. Não, maneiro. Essa foi a minha Bem quarta. legal, bem legal. E, assim, essa coisa do número real, né? Quando você foi falando lá do início, né, do conceito de número real, a importância, você utilizar logo essa coisa do quadrado, do não sei o quê, mostra a necessidade e a importância de que fossem estudados novos números. Porque esses números, né? E eu acho que é interessante até citar aquela coisa da Grécia, porque eu acho que o Vitor começou o curso falando de grandezas e medidas, e falando exatamente da Grécia, porque na Grécia houve uma pseudo-revolução ao descobrirem que existiam números que não eram racionais, né? Que não eram comensuráveis, né? E a necessidade de estudá-los porque eles também mediam coisas, né? Apesar de serem incomensuráveis, né? Eles mediam coisas. Então, eu acho que porque eu acho que é importante que eles entendam a importância histórica, inclusive, do estudo desses números, né? Assim, eu não coloquei a perspectiva historiográfica não, a perspectiva histórica, né? Eu não falei sobre isso. Mas isso pode ser uma ferramenta, sabe, professor, para ser explorada. Né? Uma das ferramentas. Cara, eu acho que eu falo sobre, mas eu não digo qual é o santo, sabe? Eu falo o milagre, mas eu não falo qual é o santo. É um pouco disso. E eu acho que tá bom, não tem muito problema. Sim. Mas eu concordo com o Arnaldo que é importante. Sim. Então, beleza, acho que a gente discutiu bastante, né? Eu também. Só tenta mandar o mais rápido possível esse vídeo aí, Vou parar aqui porque... também. Vou parar a gravação, então. Beleza, tenta mandar o mais rápido possível esse vídeo, porque qualquer coisa a gente retoma as discussões em privado, quem quiser, né? E aí